Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal da Sinodal Central Espírito Santense de Homens Presbiterianos. Estamos iniciando uma série de estudos sobre o ofício do presbítero. Seja bem-vindo. No estudo de hoje, trataremos das origens do ofício do presbítero. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, nós estamos aqui na criação do mundo, na criação do Éden, na criação de Adão e depois de Eva. Logo após Deus criar o mundo e criar o jardim, ele criou o homem e colocou o homem com uma missão, uma função: cultivar e guardar o Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E logo em seguida ele dá uma ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós devemos observar que logo depois que Deus dá essa ordem ao homem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele também dá uma ordem ao homem, nos versos seguintes, para que o homem nomeie a criação. E ao nomear a criação, o homem percebe que não havia para ele uma companheira. De todos os animais criados, nenhum era semelhante ao homem. E o homem, então, percebeu que não tinha uma companheira à sua altura. Então, Deus faz o homem ter um sono profundo e na costela de Adão ele cria a mulher. Mas ele cria a mulher depois de colocar o homem para governar o jardim, e depois dele dar a ordem para que não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois do homem ter nomeado, dado nome a todos os animais. E também depois o próprio homem vai dar nome a Eva. Ao fato de dar o nome significa autoridade. Então o homem tem autoridade. E essa autoridade ela vem de Deus, tanto naquilo que Deus ordena ao homem, quanto aos privilégios e às funções que Deus entrega ao homem. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gênesis 3:9. Após a queda, Deus vai ao encontro do casal, de Adão e Eva. E ao contrário do que poderíamos imaginar, que Deus fosse atrás daquele que caiu primeiro, que foi Eva, Deus vai questionar a Adão e perguntar a Adão: Adão, onde você está? E Deus vai procurar aquele que era o responsável pelo lar, que era o responsável pela casa. Isso nós vamos ver ao longo das Escrituras. Deus sempre vai falar com o homem. Talvez o exemplo mais claro disso nas Escrituras seja na família de Jesus. Maria deu à luz a Jesus. Ela recebeu a informação do anjo que ela ficaria grávida de Jesus, mas quando Deus vai falar com a família, Deus sempre fala com José. Ele não vai falar com Maria. Ele diz para José: vai para o Egito. E a família de Jesus foi para o Egito. Deus fala para José: volta do Egito, e a família volta do Egito. Deus sempre fala
com o homem. O homem é o responsável pelo lar. O homem é o responsável pela família. Portanto, essa função que por toda a Bíblia ela é claramente ilustrada e em vários locais essa responsabilidade do homem ela é apontada, como lá em Gálatas, onde é dito que o homem é o cabeça do lar. Então, nós devemos observar isso como uma ordenança de Deus e a vontade de Deus estabelecida. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Gênesis 3,17. Deus já havia dado uma sentença para a serpente. E a serpente iria rastejar e o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Para a mulher foi dada como sentença que as dores do parto iriam ser multiplicadas e o desejo da mulher seria para com o marido. Agora, quando Deus vai dar a sentença para o homem, ele diz que o homem atendeu à voz da mulher em detrimento da vontade de Deus. Esse é um pecado gravíssimo, quando nós ouvimos outra voz que contradiz a palavra de Deus. E por causa deste pecado, maldita é a terra. Observem que não é apenas Adão que é condenado, mas toda a terra ela é maldita por causa de Adão. Então, quando nós vemos as tristezas e os males deste mundo, nós devemos ter a certeza de que todo o mal deste mundo é responsabilidade do homem. No caso, o nosso representante, que era Adão. E a sentença para o homem específica é que em fadigas obterás dela sustento todos os dias da sua vida. Então, no suor do teu rosto, com dificuldades, ou seja, no primeiro versículo que nós lemos, Adão era responsável por guardar e cultivar. O trabalho sempre esteve como uma função do homem, mas por causa do pecado, Adão iria obter da terra o sustento com fadigas. Então, o homem saiu do descanso de Deus para entrar no mundo de fadiga, suor, trabalho e maldição. 7. Enoque, Noé, Abrão, Isaque e Jacó. Sempre a liderança na história da igreja está nas mãos dos homens. Depois da morte de Abel, Deus suscitou como descendência Sete. Enoque foi um homem que andou com Deus e foi levado por Deus aos céus. Noé foi chamado para salvar a humanidade através de uma arca. Abraão foi chamado para criar a linhagem santa que daria origem a Jesus, assim como Isaque e Jacó. Todo o tempo, sempre, os homens são liderança. E eu citei aqui alguns homens até Jacó, mas podemos falar do próprio Moisés, Josué, Sansão, Gideão, Samuel, Davi, Salomão, Josias, todos os profetas, sempre homens atuando, sempre homens liderando. Então a liderança masculina não é uma coincidência na Bíblia, é aquilo que é habitual. Apesar de que Deus sempre vai usar o homem, tanto nas suas vitórias,
quanto nas suas fraquezas. É lógico que Deus também usa as mulheres, e temos mulheres valorosas dentro das Escrituras. Mas nós devemos sempre estarmos atentos que a liderança Deus estabeleceu no homem. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Êxodo 3:16. Agora avançamos para o momento em que Deus chama Moisés. E Deus diz a Moisés que ele deve falar ao povo que Deus estava observando o que acontecia com eles. E esse fato dele estar observando iria ser anunciado através dos anciãos do povo. Apesar de Deus estar falando com o povo, os representantes, os que iriam receber a mensagem, são os anciãos. Então aqui estabelece-se uma comunicação entre Moisés e o povo, através dos anciãos. Ainda não temos o ofício estabelecido, mas esses anciãos, eles vêm dessa linhagem de homens que lideram as suas casas. Desde Adão, passando por Sete, Abraão, Isaque, Jacó, o exemplo que eles estabeleceram como os pais que governam os seus lares. E esses anciãos iriam fazer a ligação entre Moisés e o povo. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Êxodo 3:18. Nessa cena, Deus ordena que Moisés vá ao encontro de Faraó, para que o Faraó permita que o povo de Deus vá ao deserto sacrificar a Deus. Mas Moisés não irá sozinho, irá com os anciãos de Israel. Muitas vezes nós, quando estudamos ou nos lembramos dos eventos que ocorreram no Egito, nós imaginamos Moisés sozinho, mas aqui, ou talvez até com Moisés e Arão. Mas aqui é Moisés e os anciãos de Israel, representando o povo. Moisés não estava sozinho ali, estava com os anciãos do povo. E é a representatividade do povo, através dos anciãos, os chefes das famílias, junto com Moisés, que irá falar com o Faraó. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos e lhes disse: Escolhei e tomai o cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Êxodo 12:21. Moisés está estabelecendo a Páscoa, e essa Páscoa é estabelecida junto com os anciãos de Israel. Eles deveriam escolher cordeiros e sacrificar as suas famílias. Então a Páscoa era estabelecida em conjunto com os anciãos de Israel. Eles deveriam, através das suas famílias, começar a tradição da Páscoa, segundo a vontade de Deus. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Êxodo 17:5.
O povo reclamava porque não tinha água para beber. E aqui Moisés, através das ordens de Deus, vai ferir a rocha e da rocha surgirá água. E a ordem de Deus vai: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Então, tanto os anciãos estavam ali representando o povo, como também eles iriam testemunhar o que iria ocorrer. Esse testemunho certamente serviria para que eles comunicassem ao povo como foi feito para que Deus proporcionasse a água ao povo. Então, mais uma vez, temos aqui os anciãos de Israel representando o povo diante de Deus e diante do povo. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre os homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18, 19. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que há sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Números 11, 16. As origens do ofício do presbítero estão nesses textos. Primeiramente, nós temos Jetro orientando a Moisés para que ele dividisse a carga com outros homens. E em Números 11, 16, Deus está estabelecendo o ofício. Então ele vai dizer a Moisés: ajunta-me 70 homens, ou seja, ajunta para mim. Esse ajunta não era para Moisés. Moisés não estava estabelecendo lideranças para ele, mas lideranças para Deus. E dos homens, dos anciãos de Israel. Não são qualquer homem, não era qualquer homem. Eram homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo. Ou seja, aqui ele está dizendo que devem ser homens que já são conhecidos como experimentados e que já tenham capacidade de superintender o povo. É importante essa palavra superintender, porque no Novo Testamento o ancião é chamado de presbítero e bispo. E a palavra bispo ela tem um significado de superintendente. Por isso que nós, presbiterianos, entendemos corretamente que tanto o presbítero como o bispo têm a mesma função, são o mesmo ofício. E os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Ou seja, eles seriam retirados do trabalho cotidiano, trabalho normal, e estariam junto com Moisés para assistir ao povo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que há sobre ti e porei sobre eles. Ou seja, Deus iria descer, estaria ali com eles, e o Espírito Santo que habitava Moisés passaria também a habitar aqueles homens. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Ou seja, a carga que estava sobre Moisés seria dividida por esses 70 homens. Seriam os anciãos de Israel. Neste texto está estabelecido o ofício. Portanto, o ofício do presbítero
descende desse mandato estabelecido com Moisés por ordem de Deus. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Êxodo 19, de 4 a 7. Deus estabelece uma aliança entre ele e o povo. Revela essa aliança a Moisés. Estabelece que, se eles prosseguirem nessa aliança, eles serão propriedade peculiar entre todos os povos. Toda a terra dele, e eles seriam nação de sacerdotes. E Deus ordena que Moisés diga isso aos filhos de Israel. Então Moisés, para falar isso aos filhos de Israel, ele convoca os anciãos do povo e expõe tudo que Deus havia dito. Porque a forma como Deus estabeleceu para a comunicação entre Moisés e o povo eram os anciãos do povo. No capítulo posterior, capítulo 20, Deus vai revelar a lei, começando pelos 10 mandamentos. Mas, havendo alguém que aborrece o seu irmão e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador de sangue, para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Deuteronômio 19, 11 a 13. Aqui Deus está estabelecendo a pena de morte para o assassino. E está estabelecendo que quem deveria cumprir essa lei deveriam ser os anciãos do povo. Então, todo aquele que se levantasse com golpe mortal contra alguém do povo, esse deveria ser morto. E não deveria haver piedade. Os anciãos não deveriam olhar para esse assassino com piedade. Antes, deveriam cumprir a sua função para que tudo vá bem. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, 18 a 21. Aqui Deus está estabelecendo que o filho rebelde, o filho que não dá ouvidos à voz do pai e da mãe, que não se submete e o castigo aplicado não gera resultado, esse filho deveria ser levado aos anciãos da cidade. E estes, com a autoridade que estava sendo estabelecida ali, poderia sentenciá-lo à morte. E nesse caso não seria o vingador de sangue, mas seriam os homens da cidade. Note também que eles levariam o filho à porta da cidade. Era na porta da cidade que
as causas eram julgadas em cada cidade, nas portas da cidade. Disse Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Êxodo 24:1. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Êxodo 24, de 9 a 11. Deus aqui está estabelecendo a aliança entre ele e o povo, e Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 de Israel estão diante dele e percebem a glória de Deus. Então, a presença dos anciãos é a representação do povo diante da aliança estabelecida entre Deus e o povo. Se o homem casar com a mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. Deuteronômio 22, 13 a 16. A lei está estabelecendo a autoridade dos anciãos de cada cidade para estabelecer a verdade quando uma mulher era acusada de dissolução. E os pais deveriam levar a causa aos anciãos à porta, mais uma vez, onde eram julgadas as causas. E toda a questão seria resolvida junto com os anciãos do povo. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Levítico 4, 15. Quando o povo cometesse um pecado coletivo, e esse pecado fosse claramente estabelecido, quem deveria representar o povo pela oferta do pecado seriam os anciãos do povo. Um novilho seria trazido, eles se chegariam a Deus e seria colocado as mãos sobre a cabeça do novilho e seria imolado o novilho perante o Senhor. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 32. Em nossa sociedade é comum a rejeição aos cabelos brancos. Muitos homens preferem pintar os cabelos, e o fato de alguém ser idoso não é mais digno de honra. Mas na lei de Deus, quando um ancião se chegava ao povo, ou esse povo deveria ficar de pé diante das cãs, te levantarás. Isso significava honrar a presença do ancião. E isso era uma prova do temor de Deus.
E ele vai finalizar dizendo: Eu sou o Senhor. É o próprio Deus que está estabelecendo a autoridade do ancião. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as cairás. Deuteronômio 27, de 1 a 2. Moisés está promulgando a lei juntamente com os anciãos. Está dizendo ao povo que eles deveriam guardar os mandamentos que hoje estavam sendo ordenados. Então, na promulgação da lei de Deus, Moisés e os anciãos do povo estavam ali diante do povo, estabelecendo a lei de Deus, que deveria ser cumprida. E, portanto, a autoridade era de Moisés e dos anciãos de Israel. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Rute 4:2. Boaz desejava tomar Rute como esposa, e para isso ele deveria falar com os anciãos da cidade, que tinham autoridade para acertar o casamento. Então ele chama os 10 anciãos para sentar e conversar com eles. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Josué 7:6. Israel havia perdido a batalha contra Ai. Ai era uma cidade muito pequena. Então, para mostrar arrependimento diante de Deus do pecado que eles haviam cometido, Josué e os anciãos do povo, eles se prostraram em terra diante do Senhor, diante da arca do Senhor. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Josué 8:10. Então, após no texto anterior eles terem se prostrado diante de Deus, Josué e os anciãos, então agora eles se levantam para a batalha contra Ai, batalha que seria vencida. E à frente do povo estava Josué e os anciãos de Israel. E, fugindo para alguma dessas cidades, pôs-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Josué 24. Essas são as cidades refúgio, cidades onde aquele que havia cometido algum assassinato sem intenção deveria recorrer. E ele deveria expor o seu caso aos anciãos da cidade. E os anciãos da cidade, compreendendo e aceitando que era uma causa justa, dariam lugar para ele naquela cidade, lugar seguro, para que o vingador de sangue não o alcançasse. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. 1 Samuel 8, 1 a 5.
Normalmente nós ouvimos que o povo pediu um rei sobre Israel. É verdade, foi o povo, mas quem expressou essa vontade do povo foram os anciãos. Os anciãos de Israel foram a Moisés pedir um rei, porque os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos, eram avarentos, que é uma das características que um ancião, que um presbítero não deve ter, ser avarento. E eles pediram um rei para que governasse sobre eles, rejeitando o governo de Deus. Esse certamente não foi um bom momento dos anciãos. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. 1 Samuel 15:30. Saul havia pecado, Deus havia ordenado que ele destruísse todo, todo o povo e não trouxesse nada, nem animais, nem gado. Mas Saul rejeitou a vontade de Deus e trouxe o rei cativo, trouxe pessoas e trouxe gado. E pensava agradar a Deus através de suborno, entregando um gado que não foi pedido. E por causa disso, Deus o rejeitou. Então, para que não ficasse claro para o povo que ele havia caído da vontade de Deus, ele pede que Samuel ande com ele diante dos anciãos do povo e do próprio povo de Israel, para que não ficasse tão claro que ele havia caído diante de Deus. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiu Davi rei sobre Israel. 2 Samuel 5:3. Davi havia sido escolhido por Deus para suceder Saul. E neste texto nós vemos os anciãos do povo indo ter com Davi e fazendo com ele aliança e ungindo Davi rei sobre Israel. Então o povo estava sendo representado pelos anciãos e os anciãos ungindo Davi rei de Israel. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. 1 Reis 8, de 3 a 4. O templo de Israel havia sido construído por Salomão, e agora a arca estava sendo trazida. E quem estava trazendo a arca eram os anciãos de Israel, os sacerdotes. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. 1 Reis 12, de 6 a 7. Roboão havia substituído Salomão como rei de Israel, e o povo reclamava dos altos impostos. E Roboão toma conselho com os antigos conselheiros de Salomão, os anciãos, aqui homens idosos, mas são os anciãos de Israel. E eles aconselham para que ele ouvisse o povo e passasse a servir o povo. Porque se ele servisse ao povo, o povo seria servo dele. Mas, infelizmente, Roboão resolveu tomar conselho com os jovens e foi mais duro com o povo que o seu pai. E por isso o reino foi dividido.
Então deu ordens o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele, segundo a Reis 23:1. Aqui o rei Josias, ele procura renovar a aliança entre Deus e o povo, e para isso ele chama o, os anciãos do povo para se juntarem a ele diante de Deus e ler a palavra de Deus, o livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. E assim ele deu ordens para a purificação do templo, para a purificação do culto, para realizar uma nova Páscoa. E para isso ele chamou os anciãos de Israel. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um e ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Isaías 3:5. É uma profecia que Deus ordenou através do profeta Isaías, porque um povo que não é sábio é um povo em que o jovem se atreve contra o mais velho, contra o ancião. É a mesma coisa do vil agir contra o nobre. E é curioso que nós vemos hoje exatamente isso. O conselho do mais velho é ignorado e o conselho do jovem ele é exaltado. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o Moratita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e ao monte do templo uma colina coberta de mato. Jeremias 26, de 16 a 19. O profeta Miqueias estava sendo acusado e perseguido, e os anciãos do povo, os anciãos de Israel, estavam ali para defendê-lo e falar o nome de Deus para protegê-lo da sentença que estavam aplicando contra ele. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Jeremias 19, de 1 a 2. Então, aqui, nesse texto, é mostrado que uma parte dos anciãos havia sobrevivido e ido para cativeiro, junto com uma parte dos sacerdotes, dos profetas, e também do rei Jeconias, da rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília. Atos 14, de 21 a 24. Então nós chegamos agora ao Novo Testamento. Paulo ele vai pregando o Evangelho e em cada cidade ele vai estabelecendo discípulos e vai estabelecendo presbíteros. Mas esse estabelecimento de presbíteros não é uma novidade, não é uma inovação. Na verdade,
como nós observamos, desde Moisés havia a ação de presbíteros e o ofício de presbíteros, lá chamados de anciãos, aqui chamados de presbíteros. Portanto, o ofício do presbítero ele tem diversas origens. Ele vem desde a autoridade concedida por Deus aos homens em Adão e vai prosseguindo através dos patriarcas, chega à era mosaica com os anciãos e o ofício do ancião estabelecido. Então, quando Paulo está estabelecendo aqui em cada igreja a eleição de presbíteros, ele está mantendo aquilo que já foi estabelecido antes, ao contrário do ofício do diácono, que foi estabelecido no Novo Testamento. O ofício do presbítero ele existe desde o Velho Testamento. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Atos 15:6. Então, para seu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, ter elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Atos 15:22. Este é o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. E como vemos, estão nesse concílio apóstolos e presbíteros. Portanto, o governo da igreja permanece sendo exercido pelos presbíteros. Não há inovação. Tampouco os presbíteros sucedem os apóstolos. Na verdade, os apóstolos foram um ofício que ocorreu por tempo determinado. O ofício dos presbíteros existia antes, e existiu durante, e existe hoje. Não é superior aos apóstolos, no entanto, é um ofício que Deus estabeleceu para governar a igreja. Por isso que a palavra bispo é superintender. E é por isso que nós temos na igreja presbiteriana o governo exercido pelos presbíteros, porque não há autoridade maior da igreja humana que não seja além do presbítero. Nós respondemos apenas a Cristo. Não há um presbítero superior ou outro inferior. Na verdade, qualquer um que se atreva a dizer que está acima dos presbíteros está se colocando no lugar de Cristo. Quer essa pessoa seja presbítero, pastor ou qualquer outra função da igreja. Ainda que essa pessoa se diga fundadora da igreja, se coloca na posição acima, está se colocando na posição de Cristo e, portanto, está se colocando como anticristo. Os presbíteros sempre agem em conjunto. Observem que em todos os textos que nós estudamos são os anciãos, os presbíteros. Nunca é ou ancião ou o presbítero. Sempre agem em concílio, sempre agem reunidos. Não há um superior ou inferior. O pastor não serve ao conselho ou aos presbíteros. Nem os presbíteros servem ao pastor. Na verdade, a distinção que há entre pastor e presbítero é que o pastor é o presbítero docente, encarregado de ensinar à igreja, inclusive aos presbíteros. Nós enviamos homens escolhidos, preparados para os seminários. E eles voltam de lá com a função de nos ensinar. Essa é a função do presbítero docente, do pastor. E os presbíteros regentes têm a função de governar a igreja. E também não servem ao pastor e não assistem ao pastor. Isso é uma ideia que não tem base bíblica. Pastores e presbíteros têm a mesma autoridade. A distinção é que, como o pastor, o presbítero docente, se afadiga, ou seja, o seu trabalho ele está no ensino,
ele é merecedor de dupla honra, ou seja, de salário. Nós vamos tratar disso num outro estudo. Mas é muito importante nós chegarmos a este ponto compreendendo que nem pastores, nem presbíteros estão uns acima dos outros. Pelo contrário, todos nós nos submetemos a Cristo. E Cristo é o verdadeiro rei, sacerdote e profeta. Nós não temos mais nenhum rei. Os nossos governantes, nós nos submetemos a eles, mas não são nossos reis. O nosso único rei é Cristo. Nós não temos mais sacerdotes. Qualquer um que se atreva a se colocar na posição de sacerdote está se colocando na posição de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que fez o único e definitivo sacrifício. Portanto, qualquer um que se coloque como sacerdote está se colocando no lugar de Cristo. E nós não temos mais profetas. Toda a profecia está encerrada nas Escrituras. Cristo é o nosso profeta. Qualquer um que se coloque como profeta está se colocando no lugar de Cristo. Então, os três ofícios, rei, sacerdote e profeta, estão nas mãos de Cristo. Os presbíteros, eles governam a igreja não de forma soberana, mas através da vontade de Deus, que o único soberano é Deus. Todas as decisões dos presbíteros devem ser subordinadas às Escrituras e devem servir a Cristo, porque Ele é soberano. Então, essas observações e essa compreensão nós teremos melhor nos próximos estudos. Então, todas essas passagens que nós estudamos hoje serviram para nos demonstrar todo o cenário que nos levou ao Novo Testamento ter um ofício que não é originado no Novo Testamento, mas que ele é exercido com naturalidade e com autoridade divina no Novo Testamento. Espero que o estudo possa ter ajudado, possa ter esclarecido e que possa ter edificado os corações e as mentes daqueles que estão ouvindo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.